Vamos dar início então aí ao estudo bíblico, dispensação da inocência, lição de número 3, tá bom? Vamos lá? Lembrando que os nossos estudos na sequência serão inocência, consciência, governo humano, período patriarcal, lei, graça e o reino de pedra, como alguns chamam, ou reino milenar, ou o tempo de Jesus, tempo que ele vai governar aqui na terra por 1000 anos, como diz a palavra do Senhor, tá bom? Tudo bem então? Vamos lá? Então tá. Lembrando, irmãos, que esse tempo da inocência, eu quero ler com você, dando início a esse estudo bíblico, do que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Gênesis capítulo de número 3, versículo 1 da palavra de Deus. Gênesis é fácil, é o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Aliás, o primeiro versículo está escrito assim. Eu vou estar lendo partes na tradução da linguagem de hoje. Então você vai perceber que algumas coisas são simplificadas. Então, mas o significado é o mesmo, a essência é a mesma. Então se eu falo cobra, serpente, é tudo a mesma coisa, né? A gente sabe disso. Então eu vou ler na linguagem de hoje, então pode ser que você sinta alguma diferença aí, tá bom? Então tá. Então a cobra ou a serpente era o animal mais esperto, algumas traduções dizem mais astuto, que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem das frutas ou de nenhuma das frutas do jardim? Ou seja, então o que ele fez? Ele começou a misturar informações. Lembramos que, irmãos, normalmente pessoas que tropeçam na sua caminhada são pessoas que não têm instrução da palavra de Deus ou que negligenciam, irmãos, ignoram muitas vezes as próprias instruções que recebem, tá bom? E não valorizam. Ou, mesmo tendo a instrução da parte de Deus, fica dando ouvidos para instruções paralelas. Normalmente pessoas dessa natureza que agem dessa forma, normalmente são pessoas que tropeçam na sua caminhada, tá bom? Então, a partir do momento que se recebeu a informação vinda da parte de Deus, é justamente com essa informação, com essa instrução, que se deve permanecer sem dar ouvidos para terceiro, como fez Eva aqui. Então, esse foi a semente lançada pela serpente ou por Satanás, né? E essa aliança adâmica, ou aliança feita por Adão, ou através de Adão, melhor dizendo assim, enquanto na primeira dispensação, né, se teve a duração ali de um certo tempo, e a segunda dispensação ali, que é essa dispensação, ou seja, esse período de consciência, ele tem duração ali até o dilúvio, né, que teve essa duração aí de média de 1656 anos, como alguns estudiosos aí até mesmo comentam, tá bom? Então, quanto Deus da tentação da queda do homem, né, até Gênesis capítulo 2. Olha, quando nós olhamos para isso, nós vemos ali esses 1500 e poucos anos aí, nós conseguimos entender alguma coisa. Quando nós olhamos para o tempo que o homem viveu, como lemos ou estudamos semana passada, lá no Jardim do Éden, quando nós lemos e nós vemos e queremos imaginar o tempo que o período da inocência ele durou, a gente não vai ter ideia. Por quê? Porque o homem e a mulher, eles viviam no tempo eterno, ou seja, no mesmo tempo de Deus, ou seja, aquilo que é como 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Embora eles vivessem na terra e tivessem sido feitos assim, de matéria daqui de baixo já da terra, mesmo assim eles estavam vivendo em um tempo eterno. Então, o tempo que não é se contado não dá para ter ideia, né? Deus ele vive um tempo eterno. Então, Deus ele é Deus de eternidade, ele sempre existe. Então, para o homem, esse tempo começou a contar a partir do momento que o homem ele passou a pecar. A partir do momento que o homem pecou, o tempo começou a ser contado, porque algumas coisas mudaram. O código genético mudou, a terra foi amaldiçoada, o homem passou a morrer. Então o tempo começou a ser contado, né, devido à punição de Deus para com o homem, tá bom? Então tá. Então esse período aí, né, a gente vai estar entrando, onde nós vamos ver aqui muitas coisas boas que aconteceram, tá bom? No Gênesis capítulo 3. Mas nós vamos ver também, porém, nós vamos ver que também aconteceu algo ali que foi de um aspecto não muito bom. Onde a serpente, ela tenta a mulher, ela não força a mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém é forçado a nada, tá bom?
A pessoa pode ser tentada, mas forçada não. Alguém faz porque quer, né? Ou porque cai na cobiça, né, dos olhos, enfim, naquilo que já arde no seu coração. Mas dizer que é forçado, não. A pessoa simplesmente tentada. E o que é algo tentado? Simplesmente um manjar é colocado diante da pessoa, né? Algo é colocado diante da pessoa, uma situação, uma condição, ou alguém, enfim, é colocado diante da pessoa ali, e ela tem a opção por ceder a essa tentação ou não, para participar disso ou não. Então, nós entendemos que a tentação, a pessoa ela cai, mas segundo a cobiça que já existe no seu próprio coração, tá bom? Assim mais ou menos funciona com relação à tentação. Você pode ver, por exemplo, Mateus, no começo do Evangelho de Mateus, o que acontece lá? Satanás, o próprio Satanás, ele vai tentar Jesus. Ele força Jesus a alguma coisa? Sim ou não? Não, ele não força Jesus a nada. Mas foi apresentado. Foi apresentado glórias, foi apresentado honras, foi apresentado tantas coisas ali para Jesus. Mas ele não cedeu, né? Ou seja, então a gente percebe que nos processos de tentação não há uma força, não há alguém forçando alguém a praticar alguma coisa. Há simplesmente uma apresentação do mal. Então, né, alguém apresentar algo a alguém, e normalmente é assim que as pessoas elas partem para o lado mal, né? Normalmente, raramente alguém pega alguém pelo colarinho e fala, você vai ter que ir comigo para o caminho mal. Normalmente é só um convite e a pessoa acha que aquilo é bom e acaba entrando e acaba indo aí, né, a ladeira abaixo, tá bom? Então tá. Então, olhando para esse tempo aí, nós entendemos que a serpente ela tenta a mulher e a mulher, por sua vez, então, ela comete o pecado da desobediência, tá bom? Adão ele acompanha a mulher nesse pecado aí, participa da mulher, com a mulher, nesse processo de pecado, né? E se a serpente então era simplesmente influenciada pelo maligno, ou se ela era o próprio maligno que se transformou, se transfigurou, assim como está escrito que ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz para enganar até mesmo os seus escolhidos. Bom, não se sabe exatamente se ela simplesmente incorporou, né? Ou se ela tomou a forma de uma serpente, né? Sabendo ali que a serpente era a mais astuta entre todos os animais. Mas se imagina, se crê que houve ali uma incorporação, vamos dizer assim, para que isso pudesse acontecer. Porque olha só, por que eu digo isso? Porque tanto por primeiro Adão, claro, Adão foi influenciado, mas acabou errando também. Mas tanto na primeira tentação ali que houve, né, o processo final, houve ali uma incorporação. Olha por essa linha de pensamento, onde supostamente Satanás tem incorporado ali na serpente, como também lá na frente, quando Judas entregou Jesus diante ali para os romanos, né, para que ele fosse diante das autoridades, aliás, judaicas, para que ele fosse preso, né, e no fim crucificado. Assim também Satanás ele incorporou ali em Judas para que essa obra fosse realizada. Então o que nós entendemos? Assim como incorporou no passado, também incorporou ali no caso de Judas. Então a gente percebe que há ali uma concordância até mesmo nesse sentido aí, tá bom? Então dá para ter ideia um pouco do que acontece nisso. Lá no começo pode ter se transformado, mas possivelmente ela tenha incorporado ali, Satanás tenha se incorporado na serpente, tá bom? Então tá. Então também olhando para algumas coisas, essa materialização aí, que Satanás, porque ele é espírito, né? Então ele precisou se incorporar, se materializar, vamos chamar assim, para que isso pudesse ser de uma forma, vamos chamar assim, de uma forma legal, porque o homem ele era físico e o Satanás é espírito. Então como é que ele poderia? Então ele entrou de uma forma legal, se materializando, para que pudesse enganar alguém que estava no mundo material, no mundo físico. Você entendeu? Então ele transportou, né, através dessa incorporação aí, tá bom? Então tá. E ele continua enganando muitas pessoas da mesma forma hoje, né? Muitas pessoas que procuram seus centros lá de Umbanda,
aqueles mesa branca, enfim, aqueles negócios lá e tal, e há aquelas, né, quando se incorpora, né, e a pessoa começa a falar assim com vozes de pessoas que morreram, que viveram no passado e tal. Ou seja, Satanás ele continua fazendo esse tipo de trabalho para enganar tantas outras pessoas, e isso não é diferente, isso não mudou, tá bom? Ele continua. Por que não mudou, embora essa estratégia seja muito velha, muito antiga? Porque ele sabe que dá certo, ele sabe que funciona. E os antigos já falavam, aquele que funciona não se mexe, o time que está ganhando não se mexe, deixa lá. Deixa que tá ganhando, tá bom. Então ele continua usando essa mesma estratégia, tá bom? Então tá, vamos passar por isso aqui. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Apocalipse capítulo 12, verso 9. A vontade era ficar comentando sobre isso tempo, passo a passo, mas a gente tem tempo aqui também para cumprir, tá bom? Apocalipse capítulo 12, verso 9 está escrito assim: o enorme dragão foi lançado fora do céu. E aquela velha cobra, olha só, ele é aquela velha cobra. Então, aquela velha, ou antiga serpente. Então, é por isso que eu te comentei. Ele é no sentido de ele incorporou, ou ele é no sentido de realmente ele se transformou numa cobra, numa serpente. Você entendeu essa linha de pensamento que eu coloquei para você? Então tá, vamos lá. Ele é aquela antiga cobra, antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Agora, Apocalipse capítulo 20, verso de número 2, está escrito assim: ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ou seja, então você percebe que quando se refere ao pecado lá atrás, se fala em Satanás, aquela velha cobra, aquela antiga serpente, ou seja, já imaginando que era ele, né? Porém, quando nós olhamos para isso, nós entendemos também que pode ser que não seja exatamente assim, exatamente ele. Por quê? Um pano para mim. Quando, por exemplo, Pedro, ele não entendeu o plano de Jesus e ele pecou contra Jesus, né? Ele não entendeu o plano. E ele disse para Jesus: não, Senhor, não vamos deixar que te levem preso, enfim. O que Pedro disse? O que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Estava se referindo a Pedro? Não. Estava se referindo a quem estava dentro de Pedro, mas Satanás estava... Sim, então, quando a pessoa ela está sendo incorporada ali, na verdade, muitas vezes se refere como que o próprio indivíduo. Entendeu? Então, possivelmente, por isso que eu estou comentando sobre essas linhas estreitas, onde ou Satanás se transfigurou na serpente, ou onde ele incorporou realmente. Então, as referências que se dá margem para essas duas questões. Eu não vi assim no sentido original realmente o que diz, né, o significado original da palavra, mas daí essas margens, essas duas linhas de pensamento aí para a gente refletir um pouquinho, tá bom? É bom que a gente vai buscando outros versículos aí, que faz a gente crescer, a gente vai estudando, lendo a Bíblia juntos aí. Então tá, nós estávamos comentando que a respeito do fato de não saber se a serpente, né, se transformou, se transfigurou, ou se realmente estava sendo instrumento das mãos de Satanás. Tanto que, por exemplo, é interessante porque eu te posso colocar em várias coisas na tua mente para você pensar. É legal a gente pensar sobre algumas coisas. Não questionar a Bíblia, não duvidar do que está escrito, mas questionar o porquê ou não porquê, assim, dentro de nós mesmos, sabe? E buscar informação na própria Bíblia, isso é interessante, porque você vai vasculhar a Bíblia e isso é legal. Por exemplo, Jesus, quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus perguntou assim para Paulo naquela visão, quando ele estava ali a caminho de Damasco: Paulo, por que me persegues? Sabe? Ou seja, então, nós entendemos que cada um que representa o mundo espiritual, ele se torna como que o próprio. Você entendeu? Então, Deus falando assim: cada um que fizesse a esses pequeninos, a mim fizesse. Ou seja, porque eles estão representando a Deus. Então, aquele que representa a Deus é como se tivesse o próprio Deus ali. É como também da mesma forma. Pedro dando sua boca ali para Satanás falar, Jesus falou para ele: Satanás, para trás de mim. Então, ou seja, estava representando ali o próprio inferno, o próprio império das trevas. Então, a gente entende exatamente isso. Porém, poderia ser simplesmente um instrumento, ou
coisas assim desse tipo, dessa natureza. Eu não vou me aprofundar muito nisso, que senão a gente vai gastar muito tempo. Não que não tenhamos tempo para gastar nisso, porém tem muitas coisas para a gente comentar ainda, tá bom? Então, mas a questão é que é evidente, né, que a serpente ela foi de alguma forma possuída e chegou a ser identificada, assim como ele mesmo comentou, né, com Satanás ali. Então a cobra ou a serpente era o animal mais esperto, ou mais astuto que o Senhor Deus havia feito, e perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem, olha só, informação distorcida, que vocês não comessem as frutas, nenhuma daqui das árvores do jardim? Né? A mulher respondeu: podemos comer as frutas sim, claro, de qualquer árvore. Então você percebe que ela era bem instruída, ela era muito bem informada. No meio do jardim, sim, claro. Menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Ou seja, então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Ponto final. A gente aprende, irmãos, no mundo cristão. Vou falar uma coisa para você. O que a gente aprende no mundo cristão? A gente aprende, irmãos, a dizer sim para aquilo que vem de Deus. Tá bom? E a dizer não para aquilo que vem das trevas, irmãos. A gente aprende a dizer sim para aquilo que vem da parte do Senhor. Ou seja, irmãos, se Deus já falou, né, se Deus já disse para a mulher que ela iria morrer, que eles iriam morrer se eles comessem do fruto, irmãos, encerrou. O ponto final fica aí. Por quê? Porque nós aprendemos uma coisa. O plano, nós podemos mudar, sim, a opinião, sugestão, podemos mudar algumas coisas, até que Deus nos fale o contrário. A partir do momento que Deus mudou o seu plano, Deus falou diferente daquilo, aí sim nós vamos partir para outra decisão, nós vamos partir para outra questão. Mas enquanto Deus não falar o contrário, enquanto Deus não falar diferente, a gente vai continuar, sabe, naquilo mesmo que Deus ele falou, aquilo que ele colocou diante de nós, tá bom? Então, muitas pessoas elas têm dificuldade, é como, por exemplo, a quem nós devemos dar ouvidos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para ti. A palavra do Senhor diz em Crônicas, 2 Crônicas 20:20, diz assim, olha: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas, nos seus pastores, naqueles que são autoridades sobre vocês, e vocês serão abençoados, vocês prosperarão. Então, irmãos, aquilo que nós comentamos, não adianta dar ouvido para quem nem é de Deus, irmãos, para a mídia, para governantes, para autoridades, enfim, irmãos, a Bíblia é muito clara. Então, quando a gente passa a ser que nem a serpente, dar ouvido para outras coisas, irmãos, acaba, desculpa, que nem falava meu avô, né, se estrumbicando. Então, para não carregar peso sobre a nossa vida, vamos valorizar aquilo que vem de Deus, vamos valorizar aquilo que vem do Senhor. Se nós acreditamos realmente que Ele tem o melhor para as nossas vidas, irmãos, vamos para cima, vamos celebrar, vamos se alegrar na presença dele, tá bom, querido? Então tá. Então vamos lá, vamos para a nossa sequência aqui. Eu estou segurando assim um pouquinho, meu computador não reestabeleceu. Né? Ele tá ligado tudo, né? Mas ele não voltou, né? Ele não voltou a atividade dele. Ele está assim como que em computador ele está assim, aparece, né? Eu entro, aparece até mesmo a visão, né? Mas assim daquilo que aconteceu lá no passado, né? Ele não está aparecendo assim atual, ele não foi atualizado. Mesmo a internet aqui sendo atualizada, com essa queda de energia que aconteceu, o computador em si ele não atualizou. Mas não tem problema. A gente vai aqui no nosso limite, na nossa transmissão, tá bom? E a gente vai aqui na presença do Pai. Então, irmãos, voltando aqui para o nosso assunto, para o nosso estudo bíblico, vamos lá. Nós entendemos que a serpente, ela falou, e o que a serpente falou, irmãos? Não come não, porque certamente vocês não vão morrer. Então, o que a mulher fez? Não vamos morrer? Tá. Você já ouviu falar daquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Então, justamente isso. Não vai morrer não, vai morrer não, vai morrer não. E trabalhando ali na mente, trabalhando na cabeça da mulher. E o que aconteceu? Ela olhou para aquele fruto e começou a desejar, irmãos. Ali vai a cobiça dos olhos. E ela tomou aquele fruto para si, ela comeu.
Ou seja, a partir desse momento ela já ignorou a palavra de Deus. Você sabe quando que nós ignoramos a palavra de Deus? Quando nós deixamos aquilo que é de Deus de lado, quando nós deixamos aquilo que é de Deus para segundo plano, nós começamos a achar que não vale a pena, nós começamos a achar que não compensa. Ou seja, então a gente percebe, a gente começa a entender que não precisa de muito para a gente simplesmente ignorar as coisas que é de Deus ou jogar as coisas de Deus no lixo. Basta a gente a gente fazer contrário àquilo que Deus nos diz. Basta a gente simplesmente ignorar o que Deus falou. A gente vai estar fazendo da mesma forma. Então, vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Vamos fazer realmente tudo isso valer para as nossas vidas, né? Porque eu tenho certeza que isso é o melhor para cada um de nós. Tá bom? Tudo bem? Então tá. Então nós vamos ver aí que algumas pessoas então elas perguntam, irmãos, por que Deus ele fez o homem com a capacidade de pecar? Alguém já perguntou isso para você? Por que Deus fez o homem com essa capacidade? Podia haver então ali uma criatura moral ou com capacidade de escolher? Não poderia ser alguém sem ser dessa forma? Alguém que simplesmente obedecesse a Deus? Um robozinho, vamos dizer assim, né? Não, mas Deus deu um privilégio para o homem, o privilégio da liberdade. E a liberdade, irmãos, é um dom de Deus. Os espíritos, irmãos, Satanás, ele já vacilou lá no passado. Lúcifer vacilou lá no passado. Quando ele realmente também, com esse dom, com esse privilégio, escolheu o caminho errado. Também aqui a mulher e o homem, influenciados, também tomaram posição errada, tendo esse privilégio da escolha. Escolheram errado, mesmo sabendo, mesmo provando aquilo que é bom. Tem muita gente escolhendo o que é errado, provando o que é bom. Tá bom? Então, o homem, aí ele foi dado essa liberdade de pensar, essa liberdade de escolher, essa liberdade de consciência, de raciocinar. Paulo mesmo diz isso lá nas nossas primeiras cartas, 1 Coríntios capítulo 13, lá no finalzinho. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas passei a ser homem, deixei de lado as coisas de menino. O que ele está falando? Capacidade de escolher, capacidade de separar todas as coisas, capacidade de raciocinar. Então, essa capacidade o homem tem. Então, Deus deu esse presente para o homem. Então, quando a gente fala assim, por que Deus não fez o homem que não pudesse ter escolha para que ele não errasse? Irmãos, é a mesma coisa que eu dissesse para Deus, por que o Senhor não me fez um robô? Irmãos, que prazer que eu teria se alguém escolhesse as coisas para mim, independente do meu sentimento. Irmãos, eu seria simplesmente um frustrado. Deus ele deu esse privilégio para cada um de nós, tá bom? Isso é um privilégio, o dom de escolher, o dom de ter essa liberdade de consciência, tá bom? Essa liberdade de expressão, essa liberdade de escolha, isso ele aconselha a gente a buscar o melhor. Pense nas coisas que são do alto, sabe? Lá onde Deus está sentado. E quando vocês se ajuntarem, olha, se ajuntem e nesse ajuntamento, olha, cantem salmos, cantem louvores, enfim, ele nos aconselha. Porém, a palavra do Senhor ela é muito clara, tá bom? Que nós temos essa liberdade de expressão, liberdade diante do Senhor. Ele nos dá essa liberdade, tá bom? Então tá. Então, Deus ele não sabia, irmãos, que o homem haveria de pecar? Claro que sim. Com certeza Deus saberia, porque Deus ele já faz o começo sabendo o fim de todas as coisas. Ele é Deus, ele é o Senhor. Salmo 139, leia aí na tua casa, tá bom? Depois do estudo bíblico. Então, claro que ele previu terríveis consequências, claro, sim, com certeza. Também ele previu e ele já havia preparado com certeza o resultado final, né? Sofremos ali, tornamos a sofrer, insistimos muitas vezes no sofrimento e indagamos a Deus, por que o Senhor fez o mundo assim? Muitas vezes fazemos isso porque Deus ele tinha chegado ali à plena realização, irmãos. Quando ele nos fez, Deus ele fez e viu que era bom, sabe? Então, Deus não estava se realizando no nosso sofrimento, mas sim, irmãos, que nós iríamos triunfar sobre o sofrimento, mesmo tomando escolhas erradas. Deus queria mostrar para nós que nós podemos vencer, mesmo tomando atitudes erradas, porque Ele nos ajudaria. Então você vai ver aqui algumas tentativas frustradas do homem e da mulher, e nós vamos ver Deus tomando atitude, resolvendo as coisas de uma maneira muito simples, claro, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Mas olha só, e muitas pessoas às vezes não entendem, mas eu vou explicar para você olhando para a Bíblia, olha só. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12 está escrito assim. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, pode ser que esteja diferente um pouco da sua, tá? Está escrito assim. O que agora vemos como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois o veremos face a face.
Agora meu conhecimento é imperfeito, mas depois o conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Da mesma maneira com que ele me conhece, eu também o conhecerei. É isso que ele está dizendo, tá bom? Então, e assim, dessa forma, desobedecendo ali a Deus, o homem e a mulher, eles pecaram e trocaram a sua inocência, algo ali que era puro, por uma consciência acusadora. Você lembra, você sabe algumas pessoas, você já conversou com algumas pessoas assim, minha consciência me acusa, sabe? Trocaram a inocência por uma consciência acusadora, ou seja, sua ignorância por um conhecimento do bem, né, que tinham desprezado ali e adotaram o mal que eles não poderiam de forma alguma remediar. Então olha só a gravidade das coisas. Então tinham agora ali seus olhos abertos para descobrir o que teria sido mais feliz agora, né? Impedidos ele agora por um sofrimento de vergonha, estavam ali bloqueados por um sofrimento de vergonha, né? E trabalhavam ali inutilmente para cobrir a sua nudez. É aí que eu quero chegar com você. Ou seja, olha só, nós entendemos que eles podiam estar tranquilos, irmãos, com os aventais de folhas que eles fizeram. Enquanto lhes parecia que estava tudo bem, quando Deus ele apareceu, estava ali longe, mas eles ali ouvindo e percebendo que o Senhor ele via chegando, o que eles fizeram? Eles se esconderam, sentindo-se ali envergonhados aos olhos divinos, aos olhos de Deus, descobertos ali suas vergonhas, sua nudez. Ou seja, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Olha o trabalho inútil que é o trabalho do homem. É por isso que o véu não foi rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo, como quem diz Deus. Eu tenho autoridade para fazer. Eu faço as coisas perfeitas como elas devem ser. Então o véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus deu um grito na cruz do Calvário, um grito de vitória, quando ele entregou o seu Espírito. Mas olha só, o homem e a mulher já fizeram aquilo que não deveriam fazer, né? Enfim, vai lá, mas pecaram. Olha só, eles acharam que o avental ali, aquela proteção que eles fizeram, poderia esconder a vergonha deles. Fisicamente, humanamente falando, se esconderam. Um do outro, claro. Mas quando, irmãos, veio ali, Deus apareceu, eles entenderam que aquilo que eles fizeram era inútil, porque não poderiam se esconder de Deus. Por que, pastor? Eles se esconderam por causa do pecado. Olha só, quando eles chegaram assim, Deus falou, Adão, onde você está? Ah, Senhor, estou aqui. Mas onde você está? Ah, Senhor, eu ouvi seus passos no jardim e escondi-me. Tive medo. Adão, mas você comeu do fruto? Ou seja, o que ele fez, irmão? Ele se escondeu porque estava com vergonha e ele teve medo. Mas ele se escondeu procurando a nudez dele. Ele percebeu que ele estava nu e se escondeu. Então você imagina que ele estava tentando ocultar a nudez dele, a vergonha dele. Então você percebeu que aquilo que ele fez era inútil. Ele percebeu que era inútil. Quando Jesus matou ali, quando Deus ali sacrificou um animal para, com as peles dos animais, pudesse fazer roupas, vestes para si, aí serviu. Aí eles não sentiram mais vergonha. Então você percebe que a ação de Deus na vida do homem não traz constrangimento, mas cobre sim a nudez e a vergonha dele. Ele anda de uma maneira digna e decente. Mas quando o próprio homem tenta fazer com suas próprias forças, com os próprios méritos, filosofias, isso dá em nada, simplesmente nada. Então nós percebemos, nós entendemos que a atuação de Deus na vida do homem é extremamente necessária. A atuação de Deus na vida do homem é extremamente necessária, tá bom? Então nós entendemos que todo homem, irmãos, todo homem é mentira, assim como diz a carta aos Romanos, e Deus é verdade. Toda atuação, tudo aquilo que o homem tenta, tudo aquilo que o homem procura fazer para muitas vezes estar ali próximo do Senhor, isso é inútil, mas somente quando Deus ali, ele põe a mão, só quando Deus ele faz realmente a obra, ali no caso através de Jesus Cristo, da cruz do Calvário. Justamente nisso nós podemos entender a perfeição de Deus, né? Nós podemos entender que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor, somente Ele pode fazer todas essas coisas, tá bom? Então tá. Então vamos voltar aqui para o nosso estudo bíblico? Simbora. Então, irmãos, olhando para isso, nós entendemos que a cobiça de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela despertou, né, concupiscências, como diz a Bíblia na tradução mais clássica, assim, mas a cobiça de comer, ou seja, então, a cobiça dos olhos, né, aquilo que é agradável aos olhos, mesmo sendo errado. A soberba da vida,
aquilo que muitas vezes é desejável, o entendimento. A pessoa que ela quer conhecer, ela quer crescer, ela quer, independente de onde está Deus, ela quer adotar os modos dela para chegar onde ela quer chegar. Né? Nós percebemos, nós entendemos que a primeira consequência do pecado foi a vergonha que eles tiveram de se encontrar com Deus. As pessoas falam assim, eu não vou na igreja porque eu estou com vergonha. Vergonha? Mas vergonha vai se não for. Porque vai se envergonhar porque desprezou ao Senhor e desprezou a oportunidade de se encontrar com Ele. Então, cuidado que a gente precisa tomar com algumas coisas que a gente faz na vida, tá bom? Então tá. Então eles tiveram esse bloqueio, essa vergonha começou a fazer parte deles. Fizeram aventais, Gênesis 3:7. E o Todo-Poderoso, então, ele fez túnicas, Gênesis 3:21, para que pudesse realmente vesti-los, cobrir eles da nudez e principalmente aí cobrir eles do pecado. Isso já representava o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, o que realmente seria aquilo que iria cobrir, aquilo que iria realmente fechar essa brecha e trazer realmente a comunicação ali entre Deus e os homens, tá bom? Então tá. E só vou fazer um comentário com você que essas vestes feitas por Adão representam as leis dos homens, tá bom? E as vestes ali preparadas por Deus, ali através do sacrifício do animal para cobrir suas vergonhas, representam o sacrifício de Deus através de Jesus Cristo, tá bom? Guarda em teu coração, só para você ter ideia do que vale a pena nas nossas vidas, tá bom? Então tá. Então a aliança adâmica, a aliança feita ali de Deus com Adão, aliás, determina então a vida do homem decaído. Mostra, aponta, claro, para isso, essa aliança adâmica. E marca também as condições que prevalecerão até a época do reino eterno, tá bom? A própria Romanos capítulo 8, versículo 21 está escrito assim. Romanos 8, 21. A própria criatura será liberada do cativeiro da correção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, então vai haver uma libertação. Pastor, fomos livres desde que entreguei a vida para Jesus. Livres em partes, tá bom? Porque nosso corpo é um corpo corruptível ainda. Nós vivemos ainda em um corpo de pecado. Aqui ó, é matéria, isso aqui é carne. Não recebemos o corpo glorificado ainda. Por mais que tenhamos entregado as nossas vidas para Jesus, vai haver um tempo para isso acontecer. Então ainda vivemos, de certa forma, em uma espécie de um cativeiro. Né? Ali cercado pela corrupção, mas a liberdade completa mesmo, plena, ela vai chegar no dia do arrebatamento, no dia do Senhor, no dia que nós nos encontrarmos com Ele. E os elementos da aliança adâmica são os seguintes. Olha só, aquilo que aconteceu como elemento. Olha só, a serpente, instrumento de Satanás, foi amaldiçoada. A primeira promessa de um Redentor, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Promessa de Deus, profecia do próprio Deus. E a condição da mulher, que foi mudada ali os três sentidos, né? A concepção multiplicada, ali a maternidade ligada com o sofrimento, a dor multiplicaria, e a sujeição ao homem, ela seria traída para o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, tá bom? Então tá. A terra também foi amaldiçoada por causa do homem, Gênesis 3,17, e o inevitável cansaço da vida, que o homem teria que trabalhar ali, do suor do seu rosto, comer o seu pão, veio aí o cansaço, né? Gênesis capítulo 3, no verso de número 17, está escrito isso, tá bom? O leve trabalho ali do Éden, Gênesis 2,15, foi mudado, acabou a mamata, pecou. É aquilo que nós comentamos, irmãos. Se o cara quis aceitar as coisas do maligno, ele vai morrer pelas coisas do maligno, tá bom? Então, isso é muito sério. Tá? Isso é muito sério, porque tem gente que deixa de ouvir as coisas de Deus para ouvir as coisas do homem. Josafá, irmãos, ele foi um homem de Deus. Um homem de Deus. E certa vez, Josafá ele ficou doente. A Bíblia diz que Josafá ele morreu. Foi um homem de Deus, mas ficou doente. Você sabe por que ele morreu? A Bíblia diz. A Bíblia deixa bem claro isso. A Bíblia deixa bem claro. A Bíblia diz que Josafá ele morreu porque ele foi procurar os médicos. Ele não deu crédito àquilo que Deus havia dito a ele. Ele deveria buscar Deus em primeiro lugar. Mas não, primeiro ele foi buscar os médicos segundo os conselhos paralelos. Ou seja, bom, você quer ir nos médicos? Vai, médico vai te matar, cara. Médico, você vai morrer na mão dos médicos. E morreu, irmãos. Então, porque a vida pertence a Deus. Então, é o que a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então viva pela palavra que sai da boca de Deus, porque é a única coisa que nos dá segurança, aquilo que Deus tem falado para cada um de nós. Guarda essa palavra no teu coração. Bom? Então tá.
Então veio ali, como eu estava dizendo, o cansaço para a vida do homem, Gênesis 3,17, e foi trocado pelo leve trabalho, Jardim do Éden, Gênesis 2,15, tá bom? Então tá, trabalho cansativo, né? Gênesis 3 também, 18, 19 fala sobre isso, e também a morte física, Gênesis 3,19. Como se não bastasse o peso, mas foi a morte espiritual. Porque se imaginou que fosse simplesmente a morte física, né? Como algumas crenças até mesmo imaginam. E o problema maior não foi simplesmente a morte física, mas foi a morte espiritual, que foi a separação de Deus. Quando se fala em morte espiritual, se fala separação de Deus. Alguém que é separado do Senhor e não tem a vida de Cristo. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 12, né? Está escrito a respeito desse assunto, tá bom? Então tá, a morte espiritual. Então Deus, ele dá uma demonstração também que a sua atitude para com o homem é sempre o intuito de fazer ele compreender a sua pequenez ali e também a sua dependência. Mas jamais Deus deixaria, jamais Deus deixa de providenciar o escape, jamais Deus deixa de preparar todas as coisas. Ele sempre mostra para quê? Para nos incentivar nós a buscar a presença dele. Mas ele sempre prepara, assim como diz o apóstolo Paulo em certa passagem, que também junto com a aprovação ele dará o escape para cada um de nós, né? Para que a gente possa sair livre, ileso. E também ele não permite que a gente seja provado maior do que as nossas forças, tá bom? Tá. Então, ofertas diferentes. Caim e Abel, irmãos, eu nem sei que hora que eu vou terminar isso aqui. Tardou um pouquinho ainda por causa da queda de energia, mas vamos lá, tá bom? Então, Abel ali e Caim, vamos ver um pouquinho a respeito de Abel e Caim, a respeito das ofertas diferentes aí. Então ele mostrou ali a penitência ou o preço do desejo de aproximar-se dele, de aproximar-se do Senhor, isso depois do pecado, tá bom? O sacrifício ele foi feito pela fé nos atributos que ele até mesmo via em Deus, como está escrito em 1 João capítulo 3, verso 12. Então nós devemos observar que havia ali uma grande diferença entre a conduta de Caim e Abel. Embora fossem irmãos, havia uma diferença muito grande entre um e outro, como há também, claro, diferença entre irmãos, seja na igreja, como também dentro das nossas próprias casas, isso é comum. Irmãos têm muita diferença entre si, todos não são iguais. Um até mesmo pende para as coisas de Deus, o outro nasceu na mesma barriga, teve a mesma educação, mas precisa ser tratado de forma diferente, porque é diferente, né? Assim como as pessoas não podem ser tratadas de formas iguais, porque elas são diferentes. Código genético, tudo mais, é tudo diferente, tá bom? Então tá, Gênesis capítulo 4, verso 4, também Hebreus capítulo 11, verso 4, fala sobre isso. Não vou poder estar lendo, tá bom? Devido ao tempo. Mas Caim ofereceu ali dos frutos do campo, ali que cultivava, demonstrando também um espírito de alta confiança, onde nós temos também ali uma oferta sem fé, movida ali pela rebelião, também pelo desprezo ao Redentor. Deus ele recebe a oferta de Abel, mas não recebe, ele despreza a oferta de Caim por causa da sua rebeldia, e Deus avisou que o pecado estava batendo na porta do coração dele, mas mesmo assim ele se revolta, ele não dá bola não, e ele acaba matando, tirando a vida do seu próprio irmão. É bem interessante a gente prestar atenção que a primeira contenda aqui entre irmãos, a primeira contenda da primeira família resultou do quê? Ódio, resultou em morte. Ai pastor, que horror, ódio e morte. Você acha que é brincadeira? Por exemplo, até mesmo no mundo espiritual. Você pode entender ou não. Mas cada vez, por exemplo, que, vamos supor, eu vou falar de mim, tá? Se traz para sua vida. Vou falar de mim. Cada vez, por exemplo, que eu desejo algo de mal para o meu irmão, cada vez que eu desejo algo de errado para o meu irmão, eu vou estar me colocando como homicida também. E eu vou estar me colocando como homicida. A partir do momento que eu desejo algo de mal para o meu irmão, eu vou estar matando ele com palavras e com atitudes. Então Deus me considerará como homicida. E vai me considerar como alguém rebelde, porque eu estou me rebelando contra a palavra de Deus, contra a palavra da minha autoridade espiritual, tá bom? Aqui na terra. E também vai mostrar o ódio que é no meu coração, porque estou rebelando contra o irmão meu. Deus não me chamou para isso, tá bom? Lá ele poderia oferecer simplesmente a oferta para Deus, e Deus não aceitou. Deus, qual é a tua vontade, Senhor, para que eu possa aceitar algo que te agrade? Não, mas ele foi implicar com o outro. Você percebe, não? Quando a pessoa perde o foco, ela começa a se implicar com outras pessoas. Toda pessoa que perde o foco diante de Deus, ela começa a se implicar com outros, esquece aquilo que Deus tem para a sua vida, acaba perdendo muitas vezes a bênção do Senhor.
Foca isso, tá? Sempre vai ser assim. Então Caim, ele foi ali o primeiro construtor de cidades. Então Caim também, ele construiu ali uma cidade e deu o nome da cidade do seu filho Enoque, tá bom? E existe, eu não sei se você já ouviu falar sobre linhagem ímpia, linhagem piedosa. Todo aquele que estuda teologia, ele estuda trechos sobre isso, do que é linhagem ímpia e linhagem piedosa. Eu só dar uma palhinha rápida para você aqui, para a gente dar sequência. Linhagem ímpia, aquela linhagem que vem através de Caim. Linhagem piedosa, aquele pessoal que buscava a Deus, a linhagem que vem através da genealogia de Abel, tá bom? Então, ali dois divisores, né? Um perverso e uma pessoa boa. Caim e Abel. E aí por diante. Linhagem ímpia, Gênesis capítulo 4, verso 19. Foi o primeiro polígamo, ou seja, a possuir mais de uma mulher. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24, diz que ele brigou com um rapaz e saiu ferido, né? E matou esse rapaz. Ou seja, linhagem ímpia. Você vê que o cara já tem um sangue na veia ali, né? O negócio, um cara meio nervosão. Então, o Jabal, ele foi ali o primeiro, foi um dos filhos, aliás, de Lameque, e distingue-se ali do primeiro homem, né? Ocupar-se ali com pecuária e também adotar ali uma vida de nômade, ou seja, ele habitava em tendas, ia de um lugar para o outro, enfim, essa foi a vida ali de Jabal. Também Jubal, que é um outro filho ali de Lameque, ele foi o inventor de instrumentos musicais. Os músicos sabem muito bem disso, porque toda palestra de música a gente entende, a gente ouve a mesma coisa, tá bom? E foi o pai ali dos músicos, né, da música, por ter criado instrumentos musicais. E ali, e a música do Senhor, claro, para louvor e para a glória do Senhor. E ali, fazendo músicas, né, que adoravam. Então Tubal-Caim foi ele fabricante de artefatos, ferro e cobre. Possivelmente foi também o primeiro homem a forjar armas bélicas por causa desses materiais. Também Gênesis capítulo 6, verso 13. Olha só que interessante, Gênesis capítulo 3, verso 13. Pois a terra está cheia de violência dos homens, que isso indica então a orgia, indica também crimes, indica homicídios, indica obras iníquas, linhagem ímpia. Você vê a corrupção do gênero humano, Gênesis capítulo 6 fala sobre esse assunto, tá bom? Quando entra ali na questão de Noé. Mas voltando aqui um pouco no passado, esses homens então, Jabal, Jubal, Tubal, Caim, eram de linhagem ímpia, eram da linhagem de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Sete foi o pai de um filho que se chamou Enos. E foi nesse tempo em que o nome do Senhor ele começou a ser invocado, a ser usado no culto de adoração a Deus. Então, Enos começou a invocar o nome do Senhor, mas até então isso tinha se perdido com o tempo. Então, quando Enos nasceu, começou ali então a buscar-se a presença do Pai, tá bom? Gênesis capítulo 4, versículo 25, então mostra ali esse assassinato, né, que Abel ali deu lugar ali para o ódio, acabou matando Caim. E Abel ali, então, ele deu lugar para Sete. Sete nasceu, isso é 130 anos depois do pecado de Caim. Então, por causa ali dessa matança, né, por causa dessa morte, a gente vê também que Abel ele também passa a buscar a Deus. Enos passa a buscar a Deus também, passa a invocar o nome do Senhor, assim como Sete também invocava o nome do Senhor, né? Você percebe que ali um vai passando para o outro, isso de família em família. Os judeus até hoje eles são assim, né? A lei é passada dos pais para os filhos e eles são inculcados, eles têm, o homem, por exemplo, com 12 anos, ele tem que recitar a Torá para que ele seja considerado como que um adulto. Então, você vê que isso é passado de geração em geração, pai para filho, a ordem de Deus. Você vai encontrar no Antigo Testamento, Deus manda que isso seja feito. Gênesis capítulo 3, verso de número 20, também nós lemos, irmãos, que Eva é chamada e considerada a mãe de todos os viventes, tá bom? Gênesis 5,4 mostra e registra também que Adão e Eva, eles tiveram filhos e eles tiveram filhos. Pastor, só teve filho, Adão e Eva só tiveram Caim e Abel, depois aparece Enoque lá do nada. E mas Enoque nasceu, como é que foi isso daí? E as filhas, quem casou com quem? Só teve isso de filho e procriou. Como é que lá em Noé já tinha uma multidão de pessoas que negaram, que não quiseram entrar na arca? Irmãos, a tradição diz, não estou falando que está escrito na Bíblia, tá bom? Tradição e estudos bíblicos, estudos dizem, aliás, estudiosos comentam sobre isso,
que Adão e Eva tiveram 33 filhos e 27 filhas, tá bom? E nisso também nós entendemos que, principalmente naquela época, né, eles podiam casar-se entre parentes, porque a ordem era encher e multiplicar a terra. Multiplicar e encher a terra. Então a ordem era essa, então independente de qualquer coisa, tá bom? Mas, enfim, você percebe que a outra ordem com relação a parentes, isso vem lá para frente. Mas isso, naturalmente, eles tiveram essa convivência e essa proliferação, né, ali através de seus parentes, tá bom? Essas descendências aí. Por isso, quando Abel morreu, provavelmente havia muito mais gente ali no mundo do que se pensa, do que se imagina. Deus coloca ali um sinal em Caim, porque ele fica com medo, né? Os que me encontrarem quem? Não tinha só Caim e Abel, não. Justamente isso, porque se imagina que tinha muito mais pessoas, porque ele já pediu para marcar ele, para que as pessoas que encontrassem não matassem ele por causa da rebelião dele, entendeu? Gênesis capítulo 4, verso 15. E a gente lê ali a parte B do versículo. Então Jeová, o Senhor Deus, ele deu um sinal ali para Caim, colocou um sinal nele. Então não devemos entender ali que ele fosse ali marcado, nem mais que Deus, de alguma maneira ali assinalou ali uma pretensão divina, como quem diz, Deus tem um plano para ele, Deus deu oportunidade para ele ainda, para que ele não fosse morto antes de se reconciliar, tá bom? Então, irmãos, uma pergunta muito frequente, né, como nós comentamos, com quem Caim casou, né, e com quem ali, como que se multiplicou, como eu já comentei, naquela época não havia uma proibição ainda, isso só vai acontecer lá por volta de 2.500 anos depois, lá em Levíticos 18:6, a gente vai ver algo assim, em Levíticos 18:24 também, a gente vai ver aí sobre essa liberdade para estar se casando antes disso, né? E nesse tempo aí começa a proibição, tá bom? Então nós chegamos na terceira dispensação, a gente entende, irmãos, que é necessário que a gente venha conhecer algumas coisas. Primeira coisa, genealogia de Adão a Noé. Depois eu quero comentar com você no final desse estudo bíblico sobre um resumo bem pequeno sobre cada dispensação e a conclusão dela. No final, eu estou juntando tudo isso, fazendo uma espécie de um resumo. No final eu quero trazer para você, tá bom? Então, as suas idades, ou a idade desse pessoal aí da genealogia de Adão até Noé, olha só, vou falar para você. Sete viveu 912 anos, Enos 905 anos, Cainá, 910 anos também, Maalalel durante 895 anos, Maalalel. Gered viveu 962 anos. Também Enoque viveu 365 anos. Matusalém 969 anos, o homem que mais viveu, tá bom na Bíblia. E Lameque, aliás, viveu 777 anos. Ele viveu um tempo bom, viveu um período muito bom, né? E Noé viveu 950 anos. Noé viveu bem também. Então nós temos ali uma influência do pecado na raça humana, o homem perdendo ali o tempo de sua vida, né? Também saúde, perdendo também a alegria. O salmista, olha só o que ele informa no Salmo de número 90, versículos 9 e 10. Ele diz assim, que os nossos dias são de 70 anos, e se alguns chegarem aos 80 anos pela sua robustez, né? Aí ele comenta, né? Vai alcançar algumas coisas assim, câncer, enfado, e alguns probleminhas aí na sua vida, tá bom? Mas o limite do homem é 70 anos. 70, 80 anos ali é o limite, tá bom? Isso é o normal, é o natural, tá bom? Mas nós podemos pedir uma velhice saudável para nós, para que a gente venha viver ali e desfrutar o melhor da parte de Deus. No começo da dispensação, nós colocamos ali também a duração, em média de 1656 anos, aliás. E nós vamos também dividir ali que Adão viveu 930 anos, porém nós não temos ideia exatamente de quanto tempo Adão viveu. Por quê? Porque Adão ele viveu esse tempo depois do pecado. Porque quando Adão realmente foi criado, foi formado, ele vivia no tempo eterno e o tempo não era contado. Se o tempo não era contado, como é que poderíamos saber exatamente a idade de Adão? Então, a partir do momento que o pecado entrou em vigor, aí o tempo começou a ser contado. Daí passou a ter ideia de quantos anos Adão tinha. Porém, esse tempo que ele viveu antes disso, não se sabe, tá bom? Então tá. E, bom, já comentei sobre a idade de cada um, quanto alguém viveu, né? Então tá. Então no final da dispensação da consciência, os homens eles estavam ali em um estado de iniquidade, desenfreada. O homem estava pecando a torto e direito, a rodo mesmo. Soltando ali suas rédeas, né, as práticas carnais,
Isto nós podemos entender através das suas gerações passadas, tomaram exemplos para si. É isso que Deus alertou eles a respeito de quando eles pudessem entrar na Canaã. Deus falou assim para eles: não tomem para si, ou não façam, ou não tomem os costumes como as nações lá de Canaã. Não façam as mesmas coisas que eles fazem, tá bom? Mas aquilo que vocês aprenderam aí com o papo, tá bom? Com Deus, com a palavra, tá bom? Então foram aí 720 anos em média ao todo de pregação. O Senhor disse: arrepende-se, né? Pregando arrependimento através desde Noé. Também Enos pregou sobre isso, né? Arrependimento. E também foi feito ali o homem, desde que ele pesou ali seu coração, desde que o homem passou a realmente entrar nesse processo de corrupção. Deus ele se entristeceu. Quando você ouve algumas vezes na palavra do Senhor que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem, por isso que eu falo para você, não leia simplesmente uma versão da Bíblia. Pegue várias versões da Bíblia, você vai começar a entender um pouquinho, tá bom? Algumas traduções diz Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas o sentido não é esse. O sentido é Deus ele se entristeceu, pesou o coração de Deus. Justamente esse é o sentido original da palavra, tá bom? O se arrependeu foi uma expressão utilizada momentânea, né? Mas para mostrar a tristeza do coração de Deus, tá bom? O pessoal que trabalha, por exemplo, aí na indústria, é quase impossível falar de uma coisa sem falar em trabalho. Tem umas máquinas assim que elas mostram a falha, mas não é aquela falha. Alguma coisa ocasionou aquilo. Você sabe quem que é? Os amados que trabalham nas empresas, você sabe, né? Apareceu tal coisa, mas alguma coisa que gerou isso, né? Então, justamente isso. Esse peso, esse chamado arrependimento gerou, o peso no coração de Deus gerou isso. Gerou essa tristeza no coração de Deus, né? Então, quando se fala arrependimento, não é um arrependimento de arrependido não deveria ter feito. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então isso não é coisa de Deus, tá bom? Então tá. E senão até a própria palavra de Deus estaria se contrariando, e ela não se contraria, ela não se contradiz. Então nós vamos, está escrito aqui, como está escrito aqui, né? Deus ele resolveu então exterminar o homem da face da terra, tá bom? Talvez você escute aí esse barulhão todo aí de fundo, tá bom? O pessoal tá trabalhando aí, né? Essa ronqueira de fundo aí, mas não tem problema não. A gente vai fazendo na medida do possível e bola pra frente aí se embora. Então, irmãos, aconteceu aí o dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, Noé começa aí com a construção do dilúvio e da arca, perdão, e é o juízo de Deus sobre a terra também. Noé pregou durante o tempo todo da vida dele, também chamou o povo para esse processo, para esse procedimento, e o povo simplesmente rejeitou. O povo simplesmente não quis entrar na arca, preferiram ficar vivendo suas próprias vidas. Veio o dilúvio, Deus trancou a porta, Noé trancou a porta e o povo ficou do lado de fora, mesmo sendo criação. Mas todas as vezes que a pessoa prefere desobedecer a Deus, Deus ele entrega o próprio erro. Você quer desobedecer, então toma o seu próprio caminho. Isso está escrito em Romanos capítulo 1, onde fala lá a respeito da corrupção do coração do homem. O próprio Deus ele entrega o próprio erro, como quem diz, você quer, então vai, né? Existem duas vontades de Deus, vontade absoluta e vontade permissiva. Vontade absoluta é a vontade de Deus plena, perfeita. Vontade permissiva é como que ele diz assim, bom, você quer, então vai. Não é minha vontade, mas você quer ir, mas você vai colher o amargo, né? E a pessoa acaba, infelizmente, indo por esse próprio caminho. Então, o juízo ele tem 5 aspectos diferentes. Primeira coisa, é para a glória de Deus. Segunda coisa, é para instruir as nações, como diz Isaías 26, versículo 9. Juízo é para purificar, Gênesis capítulo 15, verso 16. Juízo é, consequentemente, uma libertação do mal, tá bom? E juízo é algo profético, ali que está escrito na lei, 7:27, 7:26, 27, né? Então tá. Então nós entendemos que esse desfecho aí dessa dispensação da consciência significa que Deus ele deixou de usar ali a consciência como meio de falar com o homem. A consciência está pesada, sabe? E a consciência então ela é conhecida como voz de Deus dentro da alma. Noé então ali com sua família e também, claro, Noé, sua esposa, seus filhos, as filhas de suas esposas, né? E as esposas de seus filhos, aliás, estão ali presenciaram tudo isso, tanto bem como mal naquela geração corrupta. E eles
estavam ali sempre, claro, dando ouvidos para Deus nessa intervenção divina, onde Deus interferiu na história e declarou o juízo aí sobre a humanidade, tá bom? Nós devemos então entender que Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é aquele que estabelece leis, regras e juízos, tá bom? E eu deixaria até mesmo, irmãos, um questionário para você. Eu vou deixar depois para você um questionário. Eu vou fazer isso sim. Eu vou deixar para você, depois que a gente terminar esse estudo aqui, um questionário. Esse questionário vai ficar na minha página aqui no... Vou fazer um teste com você. Esse questionário vai ficar aqui na minha página no Facebook, tá? Eu vou deixar esse questionário que fala sobre as lições que nós estudamos hoje, tá bom? Fala sobre as lições que nós estudamos hoje. Então, esse questionário tem algumas perguntas, e para ser mais preciso, esse questionário ele tem 11 perguntas que falam sobre os assuntos que nós estudamos hoje, tá? Então tá. Você está disposto? Então tá. Eu vou estar conversando aqui com você, eu vou estar colocando, eu vou estar postando no meu Facebook. Depois que você terminar esse estudo, você procura na minha página, tá bom? Você vai participar aí, você vai junto comigo, tá bom? E você vai procurar estar respondendo esse questionário aí, tá bom? Ó, copiei, estou colando, tá bom? E já vou publicar aqui, ó, está publicado, tá bom? Está publicando. E terminar esse estudo, então você vai poder participar e responder os questionários, testando esse seu conhecimento até mesmo. Dúvida? Assista novamente o vídeo e você vai tirar algumas dúvidas e respondendo o questionário. Faz isso. Tenho certeza que vai ser bênção, vai ser instrução para a tua vida. Tenho certeza que vai ser bênção. Faz isso em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, então tá. Nós encerramos esse estudo bíblico aqui hoje. Mas já. Nós encerramos esse estudo bíblico aqui hoje. Nós tivemos aí um probleminha com relação à queda de energia, né? Acabou a energia aí. Mas, enfim, nós estamos estudando aí esse assunto maravilhoso aí que fala sobre as 7 dispensações, né? E essa dispensação que nós estudamos foi a dispensação da consciência. A próxima vai ser a terceira dispensação, que vai ser a dispensação do governo humano, tá? E nessa dispensação aí tem muitas coisas interessantes também. Eu só quero avisar você, tá bom? Só quero avisar você que depois que nós terminarmos esses estudos aí sobre as 7 dispensações, nós estaremos estudando sobre o plano divino através dos séculos. Estaremos estudando o plano divino através dos séculos. E esse plano divino através dos séculos, irmãos, é muito interessante, muito legal. Ele fala também pegando pontos diferenciados, mas ele fala desde lá do céu até o fim de todas as coisas, lago de fogo e glória celestial. É muito interessante sobre os planos que Deus estabeleceu para o homem. Trata de uma forma diferenciada, tá bom? Fala sobre a estátua de Daniel, aquela coisa toda. É bem legal, bem interessante. Tudo bem profundo aí, tá bom? Então tá. Pois eu agradeço a Deus pela vida de vocês que participaram aqui com a gente nessa escola bíblica no lar, tá bom? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e louvo a Deus por isso, tá bom? E que Deus possa ter abençoado grandemente aí a vida dos irmãos e obrigado mesmo pelo carinho, tá? Obrigado pela companhia, tá? Por essa manhã juntos, essa manhã abençoada juntos aí, tá bom? Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Como eu já comentei, tivemos um probleminha aqui na nossa energia, várias quedas de energia tivemos no começo, mas foi restabelecida e graças a Deus a gente vai estar aí falando, fazendo aquilo que Deus colocou e propôs no nosso coração, tá bom? Eu quero lembrar que o assunto, irmãos, que nós estaremos estudando na palavra de Deus, o assunto que nós estaremos ministrando constantemente sobre esse estudo, sobre dispensações, estarão no meu canal no YouTube, Pastor Paulo Farias. Entra lá. Lá você vai encontrar os vídeos personalizados, tá bom? Gravados em estúdio, personalizados, um negócio bem legal, um trabalho bem legal. Vai lá no meu canal, Pastor Paulo Farias, tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida em nome de Jesus. Tá bom, querido? Amado, mas eu fico por aqui. Agradeço a Deus por todos os irmãos que participaram conosco. Só quero lembrar você, tá bom? No meu canal no YouTube. Querido, compartilha, se inscreve no meu canal, abençoa nós aí, tá bom? E deixa seu like, seu joinha e nos veremos no próximo vídeo em nome de Jesus.